E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e talvez você esteja estranhando. Ué, Caramujo, não tem live hoje? Então, gente, nessa segunda-feira não vai ter live explicando, né? Segunda-feira é dia que eu participo lá do Loucos pelo Cruzeiro, na Samuca TV, 19 horas, tá? Então, nessa semana, pelo menos, não sei como que vai ser nas próximas ainda, como é meio impossível eu fazer a live aqui do 6 a 1, 18 horas, e o vídeo 19 horas lá na Samuca TV, porque tem que ir até o estúdio, né? Então eu tô gravando esse vídeo, tá? Nessa tarde de segunda-feira, vai ser publicado às 18 horas, naquele mesmo esquema de sempre, tá? Mas aí a gente faz essa concessão, então, às segundas-feiras, tá bom? E a rotina das lives volta a partir da terça. Beleza? Entendido? Então, depois do vídeo aqui terminado, você vai lá na Samuca TV, que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre o momento do Cruzeiro lá com o Gento, Valu, Samuca, enfim, aquele bando de maluco que vocês conhecem lá. Fechou? Mas já chegou aqui no 6 a 1? Deixa o like, se inscreve, é importante dar essa moral para nós, tá bom? E vamos lá, né? Porque a ideia desse vídeo é responder perguntas feitas por vocês, tá? Então já deixa aí a sua pergunta também para que eu responda numa próxima edição. E se a gente consolidar esse formato aqui de ter 6 a 1 responde nas segundas-feiras, é importante que tenha bastante pergunta, tá bom? Então manda sua pergunta aí, que é para que você possa aparecer, figurar aqui neste canal maravilhoso que é o 6 a 1. Tá vendo esse QR Code na tela aqui, ó? Ele é das lojas do Cruzeiro. Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, essa camisa aqui, inclusive, tem dela, tem da camisa oficial, enfim, da temporada passada ainda tem aquela rebarba, né? Então, tem nas lojas do Cruzeiro. Se você quiser comprar camisa nova de treino, de jogo dessa temporada também, lojas do Cruzeiro espalhadas por diversos shoppings. Por esse QR Code ou pelo link da descrição, você vai conversar com eles e fazer sua compra pelo WhatsApp mesmo, tá? Deixando claro que eles entregam em qualquer lugar do globo terrestre, desde que tenha um código postal, tá bom? Então, meus amigos, Lojas do Cruzeiro dá essa moral para nós, nosso parceiro aqui do canal, e vamos para as perguntas. Começando com a do Giliar Júnior. Recentemente, a mídia esportiva está tratando o Cruzeiro como a terceira força do Brasil. E aí, Caramujo, o que acha? Ô, Giliar, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que isso fez mal de alguma forma para o Cruzeiro, tá? Porque se na temporada passada, né, a gente fez um grande campeonato brasileiro e na prática o Cruzeiro foi, né, o terceiro colocado do brasileiro, a gente só ficou abaixo de Flamengo e Palmeiras, que têm orçamentos muito maiores, o Cruzeiro conseguiu em 2025 fazer uma temporada que foi ali o terceiro melhor time. Mas para 2026, infelizmente, as coisas não têm caminhado dessa forma, né? O Cruzeiro está com uma dificuldade muito grande de se impor nesse início de temporada. A vitória por 1 a 0 aí sobre o Betim não muda o fato de que o Cruzeiro está jogando mal, com muita dificuldade, muita coisa se perdeu. E talvez aquele jogo do Cruzeiro contra o Uberlândia, o 5 a 0, tenha passado para os atletas uma falsa impressão sobre a real qualidade deles e como seria o nível de disputa do campeonato estadual, né? Porque o Cruzeiro jogou as duas primeiras partidas com o time reserva, perdeu um jogo, ganhou o outro, teve alguma dificuldade ali, aí jogou com o time titular, sapecou 5 a 0. Acho que nós também, torcedores, acabamos criando uma certa expectativa de que o time estivesse em um estágio mais avançado, infelizmente não está, né? E aí a gente soma fatores, né? Condição física abaixo. O Cruzeiro não voltou bem nessa parte, tá? Eu acho que até melhorou esse último jogo aí, a rapaziada correu até o fim, mas fisicamente o Cruzeiro parecia muito mal. Novo trabalho de comissão técnica, e é uma comissão técnica que não está conseguindo encaixar até agora os seus conceitos com o time do Cruzeiro, né? Porque o Tite, por exemplo, quando falou a respeito, ele meio que deixou claro que não quer um time que seja muito de cruzamento e tudo mais, e o Cruzeiro abusou, né, desse fundamento na última partida e acabou conseguindo o gol assim, mas a gente sabe que os times que ficam jogando bola desse jeito desesperado normalmente é porque estão sem repertório, né? Não sabem como abrir a defesa adversária e ficam chuviscando bola lá na área para ver se algum milagre acontece. De vez em quando aconteceu, né? Com cagada e tudo. Mas eu acho que o Cruzeiro, ele acreditou nessa questão de ser um dos três melhores. Tem gente até, não, o Cruzeiro está com um elenco melhor que o do Palmeiras. Eu ainda discordo um pouco. Mas, enfim, existe hoje um debate, né? Quais são, de fato, os melhores elencos. Sabe o que realmente é importante, cara? O campo. Porque no papel, o Cruzeiro não era o terceiro melhor elenco na temporada passada. Mas ele foi
o terceiro melhor time, tendo momentos que ele chegou a ser o melhor, né? E você citou aí das três principais forças, o Flamengo é o elenco mais forte do Brasil. É o time que tem o pior início de temporada, né? Já perdeu 2 títulos na prática, né? Analisando que o Campeonato Carioca meio que já foi para o saco. E eles tiveram também a situação da Supercopa, perdida para o Corinthians, perderam 5 jogos já na temporada, né? No início com o Sub-20, agora com o time principal também perderam para o Corinthians, perderam para o Fluminense. Então, sim, perderam para o São Paulo na estreia do Brasileiro. E o Palmeiras, que é o que conseguiu mais resultado entre eles, tomou um 4-0 do Novo Horizontino, perdeu aí no final de semana também para time do interior. Então, são times que começaram, talvez, um pouquinho arrogantes, sabe? Uma soberbinha. Não, a gente é muito melhor, a gente vai jogar naturalmente, tudo vai fluir, o gol vai sair, e estão tomando para dentro. Tá? Espero que o Cruzeiro acorde para a vida rápido, que esse jogo tenha representado um ponto de virada, e a gente vai ver isso a partir do duelo de quinta contra o Coritiba. Mas o Tite e os jogadores têm trabalho demais a fazer. Tá? O futebol que o Cruzeiro apresentou até agora é extremamente pobre e não é suficiente para conseguir nenhuma vaga na Libertadores, muito menos brigar para ser campeão. O Vitor Maia Amaral pergunta: qual o seu sentimento em relação ao Pedrinho? Uma parte da torcida o idolatra, outra venera, outros são só eternamente gratos e por aí vai. Eu tenho o máximo respeito pelo Pedro, por tudo que fez, sobretudo pós 2019, e vem fazendo pelo Cruzeiro. Quando o garoto sonhava presidir o clube, ver alguém fazendo com paixão, como eu sonhava, é muito bom. Torcer para que ele seja campeão, para que crave o nome na história do clube, que é o amor da vida dele, assim como da nossa. Vitor, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma dificuldade muito grande para cultuar qualquer tipo de pessoa como ídolo, tá? Assim, independente do ramo de atividade, mas especificamente no futebol, né? Digamos que nos últimos anos a gente tinha pessoas que gostavam muito e que a gente acabou saindo muito frustrado, né? O cruzeirense viveu isso na pele com o rebaixamento e tudo mais. Enfim, não tem por que a gente voltar no assunto. Mas sobre o Pedro Lourenço em si, eu acho que é um cara que inegavelmente já fez coisa demais pelo Cruzeiro. Eu tenho uma gratidão muito grande. Tem um fator que as pessoas falam muito pouco, cara, e que eu acho que, para mim, pelo menos, tá? É uma coisa de resgate de credibilidade. Vocês lembram como que o Cruzeiro estava assim, na merda mesmo? Até, e aí uma coisa que começou até na gestão Ronaldo, né? Virou SAF e tudo mais. O Cruzeiro organizou as dívidas. Gente, nos últimos anos, a gente está em 2026. Se você pegar 2022, 23, 24, 25, 26, é o quinto ano desse projeto, que a gente não vê uma notícia do Cruzeiro atrasando nada. O Cruzeiro não atrasa salário, não atrasa pagamento de RJ, não atrasa fornecedor. O Cruzeiro não atrasa nada. E sabe por que eu digo que não atrasa? Porque quando atrasava, saía todas as notícias. Qualquer, assim, o Cruzeiro atrasou um dia de salário, saía. Saía, não é igual outros clubes que atrasam e aí setores da mídia, né, põem pano quente, finge que não sabe. Não, no caso do Cruzeiro, não atrasa nada há muitos anos. E isso tem muito a ver com o Pedro, né? O Pedro ajudou o Cruzeiro a seguir de pé no momento que o clube estava fadado à extinção, tá? Mas a gente conseguiu, graças à ajuda dele e graças ao fato da torcida jamais ter abandonado, em nenhum momento a torcida abandonou, e aí o Cruzeiro teve força para sobreviver àquele período e as coisas estão melhorando ano a ano. Isso é um fato, não tem como negar que o Cruzeiro está melhorando, né? E hoje as perspectivas que a gente tem são altas, né? Por mais que o início de temporada tenha sido claudicante dentro de campo. O extra-campo do Cruzeiro tem funcionado muito bem, tá? Assim, sobre o Pedro Lourenço, pô, tenho grande gratidão. Idolatria, não sei o quê. Não, isso eu não tenho. Isso eu não tenho. É um camarada que eu tenho, ó, pô, muito respeito por tudo que ele já fez pelo Cruzeiro. Acho que ele pode fazer muito mais. Só que eu acho que o fato de não ter idolatria por ele, no meu papel especificamente, é bom. Porque eu sou jornalista, eu sou alguém que trabalha com opinião, cara. Então, assim, no momento que eles fazem uma coisa que eu acho errada, eu não vou falar que não tá errado porque eu gosto do cara. Pô, gosto pra caralho, ele tá fazendo merda. É isso, a vida é assim, entendeu? Então, às vezes, né, quando você tem um grau de proximidade muito grande, seja com um jogador, com um diretor, com qualquer coisa, né, você vai ter uma dificuldade para se afastar o suficiente para ver os fatos ou para conseguir realmente emitir uma opinião sincera. Você vai, porra, cara, mas esse cara, ele tá fazendo isso com a melhor das intenções, mas às vezes tá fazendo merda, entendeu? As pessoas cometem erros querendo acertar, né? Tem gente que erra na sacanagem,
Não acho que seja o caso das pessoas que estão no Cruzeiro hoje, tá? Então, por exemplo, nessa situação aí de Kaique, de Cauã Prato, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro errou na venda do Cauã Prato, tão abreviada, né? O tamanha pressa que o Cruzeiro teve para fazer a negociação, poderia ter tentado renovação, uma barganha, já que em nenhum momento foi noticiado que o staff do jogador não queria renovar ou não aceitava essa hipótese. O caso do Kaique quase ter ido jogar no Como por uma proposta muito baixa também. Acho que demorou, mas o Cruzeiro conseguiu, né, acordar para a vida a tempo antes de fazer a cagada, tá? Acho que a contratação do Gerson, ela financeiramente, ela é um risco muito grande, porque você gastou uma grana absurda em um jogador e depois vai faltar dinheiro, gente, tá? Porque é uma questão de orçamento. O Pedro que tá bancando é o Pedro que tá bancando, mas existe um valor destinado ali, nem que seja tipo assim, ó, eu quero gastar 300 milhões, tô chutando um valor, tá? Eu quero gastar 300 milhões aqui que eu vou tirar do meu bolso e vou botar no Cruzeiro. Se ele bota 300 milhões em um jogador, e o Gerson não custou isso tudo, mas se ele bota tudo em um jogador, ele não vai ter o dinheiro para botar em outros. Aí aparece uma lacuna no elenco, como é que vai reforçar depois? Precisa investir, tem uma lesão, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Eu acho que o Gerson é um baita jogador, mas o modelo de negócio que o Cruzeiro fez não foi legal. Outra negociação conduzida nessa temporada, o empréstimo do Gabriel ao Santos, eu também acho que foi um erro pelos moldes, né? O Cruzeiro pagando um percentual tão grande do salário, mas são águas passadas, né? São situações que já aconteceram, já estão definidas, então vamos daqui para frente. Mas eu não tenho dúvida que sem Pedro Lourenço, sem essa figura, o Cruzeiro não estaria nessa situação. E tudo que a gente vê hoje no Cruzeiro, pô, o Cruzeiro paga em dia, o Cruzeiro está na Libertadores, tudo isso tem a digital ali de Pedro, né, da família Lourenço, tem a digital do Pedrinho, tá? É ele que está viabilizando isso, porque se ele não fosse o dono do Cruzeiro, se fosse o Ronaldo, se fosse um camarada de um perfil tipo o Ronaldo, o Cruzeiro não estaria nessa situação, gente. Tá? O Cruzeiro estaria hoje com um elenco modesto, tal, imagino que na Série A, mas assim, não estaria brigando ou sonhando com o que a gente sonha, tá? E aí é uma coisa que tem que ter também uma habilidade, um aprendizado maior, né? Um profissionalismo na gestão. Eu tenho muita esperança que o Pedrinho tenha aprendido muita coisa com o Leonardo Jardim, tá? Às vezes a gente fica meio desconfiado com uma ou outra negociação, né? Mas eu espero que ele siga aprendendo com o Jardim, com o Tite, com o Spindle, com o Matos, com todo mundo, que ele aprenda um pouquinho o que fazer e o que não fazer no meio do futebol, até porque o Cruzeiro é dele, né? É dele, dos filhos dele, enfim, não é a ideia comprar para vender o Cruzeiro. Então a gente precisa que esse cara tenha um grande entendimento de futebol para que ele siga tomando boas decisões à frente do nosso clube. Fabrício Leles, o que acha de um empréstimo de jogadores que não serão aproveitados para o Mirassol, tendo em vista que terão visibilidade com a disputa da Libertadores? O Fabrício, obrigado pela pergunta. Aí a gente tem que combinar com o Mirassol, né? Porque, tipo assim, você fala, por jogadores que não vão ser aproveitados. Aí eu fico pensando, que jogadores seriam esses do elenco do Cruzeiro que você fala assim, pô, esse cara não vai ser aproveitado? Sei lá, o Janderson, por exemplo, né, que é uma opção de zaga aí, o Bruno Alves, que ainda não jogou nenhuma partida, né? Você fala, sei lá, mano, o Rian Guilherme foi embora agora, o Fernando foi embora, né? O Rodriguinho, o Vitinho. Aí você tem que ver se o Mirassol quer contar com esses caras, velho. Mirassol, você quer o jogador? Se ele vai ser útil aí, ele vai jogar? Porque é melhor você botar um cara num time de Série B em que ele seja titular do que botar um cara emprestado num time de Libertadores onde ele não jogue. Jogador, especialmente atleta jovem, a coisa que ele mais precisa é jogar, é ritmo, tá? O jogador evolui jogando. Só treinar é muito pouco. Então o Cruzeiro tem essas situações para resolver, tá? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Mas um empréstimo para o Mirassol, pô, eu não vejo o menor problema, mas tem que ver se o Mirassol quer os caras, né? Então, assim, eu acho, inclusive, que esses jogadores que a gente citou aqui não são caras que seriam titulares no Mirassol. Rodriguinho, Vitinho e tudo mais. Poderiam ser úteis no elenco, mas acho que o Mirassol está pensando de forma diferente, né? Já tem outras peças também que fazem parte do clube, e aí qualquer clube minimamente inteligente, né? Se tem jogadores de um nível parecido, um que está emprestado e o outro que é patrimônio do clube, você vai priorizar o atleta que é patrimônio do clube, porque se ele se destaca, se ele se valoriza, você consegue negociar, o jogador é seu, né?
Então tem esse fator a analisar, e assim, eu não vejo no elenco do Cruzeiro hoje um cara que você fala assim, pô, não é útil para o Cruzeiro, a gente empresta para o Mirassol, ele vai ser útil para o Mirassol, tá? Assim, ou vai ser determinante para o Mirassol. Tem jogadores que estão aqui no elenco do Cruzeiro que são úteis para o Cruzeiro, tá? Seriam úteis para o Mirassol também. Mas aí não é jogo a gente reforçar um adversário, né? Por mais simpático que o Mirassol seja, é um adversário. Daqui a pouco, inclusive, a gente está jogando contra eles pelo Campeonato Brasileiro. Ronilson Dias dos Santos, você aceitaria atletas vindos diretamente do rival? Ô, Ronilson, obrigado pela pergunta. E, em primeiro lugar, né? Você aceitaria? Eu não tenho que aceitar nada, eu não mando bosta nenhuma, Ronilson. Eu sou apenas um torcedor. Abraço, amigo Yang Rafa. Mas, cara, contratar, tá contratado. A gente não tem que aceitar nada, não. A gente só segue em frente e torce para dar certo. Agora, você perguntar se gostaria, depende muito do jogador. Tem jogador, por exemplo, citar um cara que foi agora para o Fluminense, Guilherme Arana, né? Cara, é um bom jogador? Eu acho o Arana um bom lateral, mas assim, era uma mala tão grande e necessidade de provocação, uma forçação de barra, sabe? Ai, deixa eu forçar aqui uma identificação com esse clube. Eu morro de preguiça de gente assim, mano. Jogador com esse perfil, eu não queria. Pô, um cara igual o Hulk, eu não queria no Cruzeiro. Por mais que o Hulk sempre tenha adotado uma postura bem respeitosa, né? Mas é um perfil de jogador, idade avançada, não trabalha sem a bola. Enfim, que eu não gostaria de ter no Cruzeiro, por mais que tecnicamente seja um jogador muito bom, tá? Tem um cara do Atlético, assim, que ele nunca, parece que ele nunca ornou muito bem com a camisa do rival, né? Que é o Gustavo Scarpa, que eu gosto, assim, eu acho um bom jogador, tá? Se fosse uma negociação possível, eu não teria o menor problema de ver o Scarpa jogando pelo Cruzeiro, até porque eu acho que pela característica, pela posição, é um cara que seria útil no elenco do Cruzeiro, né? Um articulador a mais, um meia para jogar ali pelo lado direito, tem boa bola parada, enfim, eu acho que é um bom jogador. Poderia ser um caso, mas não tem muita gente lá do Atlético que eu queria no Cruzeiro, não, tá? Você pegar dos zagueiros ali, não, o goleiro também, Everson, o feio, não gostaria de ver no Cruzeiro, independente da questão estética, tá? Que eu só brinco com isso mesmo. É muito bom goleiro, mas não é alguém que eu queria no Cruzeiro e acho que muito menos ele queria jogar no nosso clube. Mas zagueiros do Atlético não tem nenhum assim que eu, nossa, esse cara, né? O Atlético contratou agora o Matheus Cassieira, né? Centroavante, que eu acho que é um jogador com alguma utilidade, tá? Acho que poderia ser uma peça útil no Cruzeiro. Ele é melhor que o Chico da Costa, para ficar no exemplo, né, de um atleta que o Cruzeiro tem no plantel aqui. Mas foi muito mais caro, né? Papo de 10 milhões de euros. Então, vale a pena? O tempo vai dizer, né? Mas investimento alto. É, não tem muita gente lá no rival assim, não, tá? Tinha um jogador que jogava no Atlético que eu gosto demais dele, eu sempre gostei muito, achei um baita jogador, só que é um cara que fica mais machucado do que em campo, que é o Zaratio, né? Ele jogou um tempo no Atlético, inclusive quando o Atlético contratou, eu fiquei bem chateado por isso, e ele jogou bem no Atlético, foi campeão com eles, e é um cara que eu gostaria lá no, pô, queria muito ver o Zaratio jogando no Cruzeiro, na época de Racing, né? Ele acabou vindo para o lado errado de Belo Horizonte. Fazer o quê? Mas esse é um cara que eu gosto, tá? Então, assim, não é nada porque joga no Atlético, né? E não preciso nem falar sobre Dudu, né, gente? Misericórdia. Mas eu não tenho, assim, desejo de contar com jogadores do rival. Embora, dependendo, se é um atleta profissional que não fica de presepada, por mim não tem problema nenhum. Mas eu sei que esse assunto é legal. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários também. Jogador de rival, de boa? É um zoado? O que você acha? Deixa aí também, vamos resenhar. O João Berger falou que acha Igor Júlio o nome para a zaga, de verdade. Seria um dos melhores da América. Outros que ele ficaria de olho seriam o Jair e o Morato, ambos do Nottingham Forest. João, obrigado pela pergunta. Você mandou essa mensagem há um tempinho, né? Inclusive, num vídeo que eu fiz sobre mercado, e ela estava guardada assim, porque eu acho que são 3 sugestões de nomes bem interessantes, assim. Eu acho que são bons zagueiros que poderiam, de fato, jogar no Cruzeiro, poderiam ser peças úteis. E eu vou avançar na análise de cada um deles, mas só explicar um pouquinho o contexto, né? O Jonathan Jesus saiu machucado, o Vidalba está voltando de lesão, ainda não estreou na temporada de 2026. O João Marcelo, por mais que o Tite defenda na coletiva, diga que o atleta está bem, ele não está jogando bem. Eu gosto muito do João Marcelo, mas ele não está bem, as reações dele estão extremamente lentas. E o Cruzeiro tem aí Bruno Alves e Janderson, que são zagueiros muito jovens, né? Zagueiros que tem. O Janderson tem um jogo no profissional, 1 minuto,
e o Bruno Alves não estreou no profissional ainda. E a gente tem o Fabrício Bruno, que é o titular. Então, nesse momento, me passa uma sensação de que tá faltando na zaga, né? Ou o Cruzeiro bota um desses moleques para jogar, para a gente ver qual é que é, e talvez eles virem uma peça útil nessa rotação, ou então a gente vai ficar com falta nesse setor, tá? Mas enfim, falando sobre os jogadores aí, primeiramente o Igor Júlio, que você citou. Igor Júlio, que tem 27 anos, completa 28 agora no dia 7 de fevereiro, ele pertence ao Brighton, da Inglaterra, no primeiro semestre, na primeira parte da temporada europeia, estava jogando no West Ham, fez apenas 4 partidas por lá. Na carreira jogou aí no futebol austríaco por Salzburg, Liefering, Wolfsberger e Áustria Viena. Depois foi para a Itália jogar na Spal. Teve os melhores momentos da carreira na Fiorentina. E assim, gente, o Igor Júlio, eu acho que ele é um bom zagueiro, né? Tem a coisa dele ser cruzeirense aí. Ah, cruzeirense não é, não sei o quê. Não sei qual que é a dele, acho que o Igor Júlio, cada dia ele fala um trem, já falou que é cruzeirense, que é São Paulino, que é corintiano, é meio doido, tá? Mas assim, o zagueiro em si, ele é bom jogador. Só que tem um ponto, no futebol inglês, o Igor Júlio, ele nunca se firmou assim, né? Foram 2 temporadas no Brighton, essa agora que ele foi pro West Ham, jogou pouquíssimo, e a zaga do West Ham é ruim pra cacete, então eu fiquei até meio preocupado, por que ele não joga? Porque, né, o West Ham não é um time excelente, muito pelo contrário. Então, assim, o Igor Júlio estava lá, não jogava, voltou de empréstimo, até ficou no banco aí no último jogo do Brighton. Assim, é um cara que eu acho que para o nível do futebol brasileiro, se ele jogar o que ele jogou nos bons momentos, eu acompanhei um pouquinho dele na Fiorentina, que ele jogou muito bem, e acompanhei um pouco mais no futebol inglês, que eu acompanho com mais facilidade, né? Assim, ele jogou muitas vezes até como lateral esquerdo, e ele é um jogador muito forte, né? Um jogador parrudo, um cara bem corpulento ali, às vezes passa até a impressão de estar um pouquinho acima do peso. Mas o Igor Júlio, ele é um zagueiro que tem muita força, ele tem qualidade para construir jogo, um aproveitamento bom de lançamento, aquela virada de jogo, né? O cara pega ali do lado esquerdo da defesa, vira essa bola lá no ponta direita. É uma jogada que ele faz com muita frequência e com facilidade, faz bem, inclusive. Então, assim, é um cara que tecnicamente tem recursos. Aí vem aquela questão, né? Custaria quanto? Será que o Brighton estaria disposto a emprestar de novo um cara que eles emprestaram para o West Ham, não jogou e ele acabou de voltar? Não sei se eles toparem um empréstimo, se teria que ser uma compra, quanto seria esse valor, tá? Mas é um jogador que eu acho que vale a pena observar. O Palmeiras fez uma sondagem recente para ele, mas parece que não avançou muito até agora. Então, assim, eu acho que é um atleta que talvez caberia na realidade do Cruzeiro, tá? Você citou aí um outro nome, né? O zagueiro Jair, né? Jair Cunha, esse carinha aqui, ó, defensor do Nottingham Forest. É um cara que começou no Santos, de lá ele foi para o Botafogo, ajudou o Santos a subir. No Botafogo fez um bom primeiro semestre de 2025 e aí foi jogar no Nottingham Forest. Ele tem apenas 3 partidas em um semestre de Inglaterra. E assim, o Jair, ele é um zagueiro de extremo potencial. Eu acho que dos 3 aí, ele é o mais promissor. Tá? Eu acho que o Jair vai virar um zagueiro melhor do que é o Igor Júlio. O Igor Júlio, não penso que ele vai evoluir. Tá? E o Morato, que a gente vai falar daqui a pouco, assim, eu também acho que tem um teto. Tá? Acho que o Jair pode superar os 2. Mas ele é o mais aposta dos 3. Ele, né, não joga, um jogador que é reservaço no Nottingham Forest. As partidas que jogou, o time tomou taca. O último jogo foi um 3-3 contra o Wrexham, que eles até foram eliminados da Copa, né? O Wrexham é o time que tem a série lá, que é dos atores, né? Do maluco do Deadpool lá e do outro doidão. Enfim, e foram eliminados um 3-3 no tempo normal. Então, assim, o Jair é um cara que não mostrou muita coisa no Nottingham. Não sei se eles estariam dispostos a negociar e por quanto. Foi comprado por 12 milhões de euros. É grana, né? Mas é um zagueiro de 20 anos, tem muito futuro. Tá? E a outra opção, que seria o Morato, é esse cidadão aqui, o Morato que não chegou a jogar profissionalmente pelo São Paulo, tá? E é um atleta que tem, assim, um jogador bem útil dentro do plantel do Nottingham. Então, eu acho que não seria o nome mais simples. Se você me perguntar assim, ó, qual que você acha que é o melhor dos 3 hoje? Se fosse para o Cruzeiro contratar hoje, um que chega pronto, eu acho que o Morato é o melhor dos 3. Só que é o mais difícil de trazer também. Eu imagino que o Nottingham não abriria a mão dele por, sei lá,
menos que 15, 20 milhões de euros, tá? É um jogador que tem uma valorização muito boa e como ele é muito aproveitado, eles não vão querer abrir mão. Até olhei a questão do contrato, parece que renovou recentemente, tem vínculo até 2029, tá? Então não vai sair fácil do Nottingham Forest. E esse nome eu acho que é inviável, por mais que ele seja muito bom. Se você escolhe um, mesmo preço, eu escolheria o Morato. Para mim é o melhor dos três, é o mais pronto. O de mais potencial é o Jair, e o Igor Júlio talvez seja o mais acessível, né? Porque como ele não é um jogador que o Brighton conta tanto, eu acho que seria o mais barato deles. Mas aí tem essas questões também para ver de parte física, se ele está bem, né? Por que ele não jogou no West Ham. Enfim, são aspectos que eu acho que precisam ser analisados. Mas qualquer um dos três aí eu acho que poderiam ser boas opções para a zaga do Cruzeiro, para formar uma dupla com o Fabrício Bruno ali, né? Já que a gente está com essas incertezas, né, físicas sobre Vidalba e Jonathan, e o João Marcelo tem uma questão física também, por mais que hoje ele já esteja um tempo recuperado, né, já passou da lesão, e ele não está conseguindo jogar no nível que a gente deseja, tá? Mas qualquer um dos três aí, inclusive eu te contrataria como olheiro, tá? Eu acho que você está indicando bons jogadores, os três eu gosto bastante. O Kennedy pergunta, Caramujo, você acha muita loucura a Argentina convocar o Lucas Romero? Acho que ele se encaixa bem para compor o grupo e vem jogando com regularidade há tempos. Kennedy, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que o Lucas Romero merecia sim ser convocado para a seleção argentina pelo futebol que ele tem apresentado, né? Assim, na temporada passada foi um dos melhores volantes, se não foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Esse início de temporada, né? Ninguém está jogando grande coisa no Cruzeiro, mas o Romero é um dos menos piores, eu não tenho muita dúvida disso. Então, assim, é um jogador que tem muita qualidade, ele poderia ser mais útil, só que eu tenho a sensação de que esse bonde aí já passou, sabe? Aquela coisa de grandes jogadores que não vão jogar em sua seleção. Eu acho que a Argentina, a gente sabe como funciona, né, gente? Sempre teve ali uma certa, né, uma coisa, amigos do Messi, né? E o Messi tem alguns jogadores ali, você pega o Paredes, por exemplo, né, um volante que fez maior parte da carreira em grandes clubes da Europa. Eu nunca vi tanto futebol assim no Paredes, para ser bem sincero, sabe? Aquele cara que parece um pouquinho supervalorizado ali. Mas, enfim, o futebol argentino tem ali volantes muito bons, né? O próprio Enzo do Chelsea é um baita de um jogador, é melhor que o Lucas Romero, é outro perfil também, né? Então, nunca deram uma oportunidade de fato para o nosso perro na seleção argentina. Ele teve até em time olímpico da Argentina, né? Mas na seleção principal realmente nunca recebeu oportunidade e sequência. Acho que ele poderia ser útil? Poderia jogar, mas acho que os argentinos, em geral, eles não olham tanto assim para o campeonato brasileiro, né? Eles olham muito para a Libertadores. E o Lucas Romero ele acabou saindo um pouquinho do radar, jogou um tempo lá no Independiente, então eles sabem da qualidade do atleta, e o Romero jogou muito bem no Independiente, mas não teve grandes conquistas por lá, né? Depois foi para o México, voltou aqui para o Brasil, então acaba sendo um jogador que meio que passa por baixo do radar, sabe? Não é aquele cara tão, né, tão analisado, tão observado pelos argentinos, não é mais garoto também, né? Então, naturalmente, eles vão priorizando jogadores mais jovens. A Argentina revela muito volante bom, né? É um ponto também. Quase todo clube argentino você vai achar algum volante interessante ali, seja um cara pronto ou um cara muito promissor que está surgindo. Então, acho que não vai rolar, tá? Poderia ir por qualidade sim, mas acho que não vai ter essa oportunidade para o Romerinho, infelizmente. Vai ser mais um dos grandes jogadores aí que a Copa do Mundo não teve o prazer de vê-los nela. Tá? Então, Alex não tem uma Copa, azar da Copa. Lucas Romero não tem o mesmo nível técnico, mas para mim, pelo menos, é um jogador que eu gosto muito. Eu queria ver ele mais reconhecido no seu país, né? Mas pela seleção, acho que não vai rolar. O Felipe pergunta: Camarujo, o futebol brasileiro tem batido muitos recordes em valores pagos por jogadores, com recordes sendo quebrados a cada janela. Você acha que essa inflação tem um limite ou o Brasil, em geral, pode alcançar o nível dos clubes europeus em breve? Ô Felipe, obrigado pela pergunta. Aí a gente tem que considerar só uma coisa, né? O nível dos clubes europeus. Então, o Brasil, se a gente pegar os melhores times do Brasil, eles gastam até mais que alguns clubes europeus que são grandes, mas não estão na principal liga. Se a gente olhar bem como que funciona o futebol hoje, você tem a Premier League, né, o campeonato inglês, que é onde está concentrado o dinheiro da porra toda, e você tem outros clubes gigantescos. Você tem um PSG com muita grana, você tem um Real Madrid e um Barcelona que tem muita grana, você tem os italianos que têm poder, mas nem tanto quanto em outro momento, né? Então, assim,
não tem mais tanto dinheiro. Você pegar, por exemplo, clubes portugueses que vinham aqui no Brasil, Porto, Benfica, Sporting, e levavam destaques do futebol brasileiro. Hoje não tiram, cara. O Porto não tira um jogador do Flamengo hoje. Não tira, é mais fácil o Flamengo tirar um jogador do Porto, tá? Para citar um exemplo, né? Então, assim, a gente tem que ver também qual é o clube, né? Os europeus, é muita gente, né? É um conceito mais amplo. Mas pegando ali os principais clubes da Europa, né? Que podem gastar 30, 40 milhões de euros em jogadores assim, se der errado, foda-se. Esse patamar aí o futebol brasileiro não vai chegar, não tem como. Ah, talvez o Flamengo chegue, talvez, mas ainda é outra realidade. A gente arrecada em real, os caras arrecadam em euro. Um dinheiro deles é 6 vezes o nosso, né? Então, assim, isso aí é muito difícil equiparar no mesmo mercado com essa diferença cambial, com a questão também de exposição do produto em outras ligas, né? O Campeonato Brasileiro ainda é pouco visto e ele é mal vendido também. Então tem vários aspectos aí que o futebol brasileiro precisaria trabalhar e evoluir para poder competir de igual para igual com os principais europeus. Eu acho que não vai acontecer. Sobre a primeira parte da pergunta, os times batendo recordes de transferências e tudo mais. Para mim, essa bolha já estourou. Isso aí é completamente loucura. Tá? O que o Cruzeiro gastou no Gerson, o que o Flamengo está gastando no Paquetá. A diferença é que o Flamengo pode, né? O Flamengo tem uma puta arrecadação de 2 bilhões, você pode gastar 300, 400 milhões em um jogador. É um risco absurdo, mas pode. O Cruzeiro não tem arrecadação para isso, mas tem um dono que quis comprar, então ele compra, porque o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. E o fair play financeiro não vai impedir esse tipo de coisa. Mas sobre condições ideais de temperatura e pressão, né? Não faz sentido que os clubes brasileiros gastem tanto e pratiquem esse mercado. Eu acho que vai dar merda isso aí em algum momento, ou melhor, já está dando, né? Olha a quantidade de clube brasileiro com transfer ban. Toda hora é um diferente, né? E até voltando à pergunta lá do início do vídeo, né? Uma das grandes virtudes da gestão do Pedro. A gente não tem mais esse tipo de problema com o Cruzeiro. Mas a maioria dos clubes brasileiros, cara, toda hora tá devendo, toda hora é ação na FIFA. Então, assim, né? A gente tá meio na merda, a verdade é essa. Mas é o futebol brasileiro, gente. Não tem condição de competir em pé de igualdade na parte financeira com esses camaradas, tá? Então, são coisas que a gente tem que entender e se adequar. Mas, para mim, essa bolha aí do futebol, ela vai explodir. Na prática, ela já explodiu, tá? Só que os clubes seguem postergando, adiando. Vamos ver se essa situação do fair play financeiro vai, de fato, né, ser rigorosa, vai ser aplicada, porque se for, clubes brasileiros vão sofrer um pouquinho, tá? Tem uma galera aí que vai sofrer um bocado com essas contratações parceladas, esse trem de paga a entrada e deixa o resto na conta do Abreu, né? Se ele não pagar nem eu. Então vamos ver, tá? Mas eu acho que os clubes brasileiros, em geral, eles têm uma gestão esportiva muito irresponsável. No caso do Cruzeiro, parece que isso não está acontecendo, porque o Pedro está gastando e está botando dinheiro para fazer essa roda girar fluentemente. E para fechar, o Gemerson Cruzeiro pergunta: qual a liga do Cartola? Cadê o link? Ô Gemerson, obrigado pela pergunta, meu zagueiro cruzeirense. Obrigado pelos gols contra. Cara, o link da Liga do Cartola, ele tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui assim, ó. Participe da nossa Liga no Cartola, e tem lá o linkzinho lá, só você entrar e participar. Lembrando, quais são as regras da nossa Liga de Cartola. Até a sexta rodada, ela está aberta. Quem quiser, entra lá, participa, tá? E após a sexta rodada, concluída a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a liga estará fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Quer dizer, sair eu acho que tem como, né? Mas ninguém mais entra, tá? E aí a gente vai até o final da temporada. Lá na rodada 38, quem for o campeão ganha uma camisa oficial do Cruzeiro. Aí você ganhou a camisa oficial do Cruzeiro, você tem que entrar em contato comigo. Falou, Caramujo, minha camisa e tal. Manda um e-mail, né? Tem um e-mail muito fácil aí, contato6a1@gmail.com. Você manda um e-mail e tal, prova que você é você, né? Que é importante também. E camisa oficial do Cruzeiro para você, porra. Aê, caralho, entendeu? Mas eu tô falando sobre isso porque quem ganhou a Liga no ano passado não apareceu. A pessoa que ganhou a Liga, o Geraldo, ele simplesmente não apareceu em nenhum momento. Aí eu falei, uai, amigão, e aí? Né? Enfim, se aparecer aí, a gente pode. Aí todos os Geraldos agora vão mandar mensagem, né? Mas enfim, eu lembro qual que é o nome lá, então vamos ver, né? Mas enfim, então esse ano vai rolar, tá? Tem a Liga do Cartola, a participação é isso. Aí, e quem ficar em segundo lugar?
ganha o parabéns, você ficou em segundo lugar. Quem ficar em primeiro, camisa do Cruzeiro, e é isso, tá bom? Então participe lá da Liga do Cartola, esse jogo que mata a gente de raiva, mas tem um grau de diversão. Nessa temporada eu ainda não consegui, né, fazer aquele esquema de só escalar jogador do Cruzeiro, que eu fiz na temporada passada, porque o Cruzeiro valorizou muito, né? Os jogadores do Cruzeiro ficaram muito caros nessa edição do Cartola, então não tinha dinheiro para escalar a rapaziada. Mas daqui a pouco, vou tentar arrecadar mais cartoletas para poder escalar só jogador do Cruzeiro mais para frente também, tá bom? É isso, galera. Então participa aí da Liga do Cartola, é divertido, a gente passa raiva e você pode ganhar uma camisa do Cruzeiro se você for o melhor jogador da nossa liga até a final. Então lembrando, até a sexta rodada você pode entrar, depois só quem tá lá que vai concorrer, beleza? Era isso então. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, usa os comentários aí para fazer uma pergunta da hora para a próxima edição, mas faz pergunta boa, faz pergunta da hora, tá? E aí a gente vai se ajustando aí, gente, tá? Mas normalmente tem aquela rotina das lives mesmo às 18 horas, agora não é mais 6 e ônibus, tá? Agora é 18 horas as lives aqui, né? Mas na segunda-feira, como eu tô na live da noite da Samuca TV, eu fiz esse ajuste aí, botando um vídeo gravado, tá bom? Então, deixa aí, me fala aí se vocês gostaram ou não, tudo mais. E a gente vai trocando ideia também sobre as novidades do nosso Cruzeirão, que volta a jogar na quinta-feira contra o Coxa Coritiba, jogo importante de Campeonato Brasileiro. Ingressos sendo vendidos e caros, mas sendo vendidos, tá bom? Tamo junto, galera. Então, terminou o videozinho aqui. 19 horas, loucos pelo Cruzeiro. Lá na Samuca TV a gente conversa mais. Obrigado, deixa o like, se inscreve, tamo junto, um abraço. É nóis e até o próximo vídeo. Valeu!